Boa tarde, estudantes. Agora eu vou ensinar para vocês como diferenciar dois discos que são Raw Device Mapping, que estão na interface VMware, por causa de você fazer um stand de um deles. No entanto, eles tendo o mesmo tamanho, pode ser um pouco confuso para você identificá-los na hora de executar essa operação. Vamos lá. Bom, temos a VM chamada 4. E dentro dela nós temos alguns discos que fizemos em labs anteriores, né? O disco do VMDK, um Raw Device Mapping de 55 GB e dois iguais de 1 GB, né? Eu propositalmente coloquei esses dois com o mesmo tamanho para ter o esclarecimento de como identificá-los, ok? Então primeiramente a gente vai até o Edit Settings da VM, tá? Para conseguirmos identificar qual que é o disco. Aqui nós vemos dois discos de 1 GB que tem nela, tá? A gente consegue ver isso através do nome do arquivo, pasta 4 barra 4 underline 4.vmdk e o pasta 4 underline 3.vmdk. Se olharmos no Data Store, nós conseguimos identificar os dois arquivos aqui, tá? O 4_3 e o 4_4. No entanto, isso não vai ajudar a gente muito olhando por aqui, porque justamente é onde fica um dos pontos de confusão, né? Então vai ser mais no Edit Settings e dentro da própria VM. Olhando na VM, nós conseguimos identificar os discos clicando em Properties, em Hardware. Aqui nós temos quais são os discos, e aqui também eles não são muito bem relacionados, né? No entanto, a gente consegue ter o parâmetro. Eu vou dizer para vocês, são esses dois últimos aqui, os dois de 1 GB, porque foram os dois últimos feitos e também são os dois últimos listados aqui. Você vê disco 3 e disco 4. No caso aqui, se olharmos as propriedades do disco 3 e em detalhes verificarmos o address, a gente vai ver que é o address 00003. Isso significa que ele é o disco 3 aqui do Disk Management, tá? Dessa controller, na verdade, né? Aí com base nisso, o disco 4 por consequência, né, vai ser o address 4. Beleza. Tendo essa informação, a gente batendo o disco 4 com o address 4 aqui no SCSI Disk Device Properties, a gente aqui na aba General consegue verificar qual que é o bus number e target ID. Essas informações elas têm dentro do VMware. Vou mostrar para vocês. Aqui em Edit Settings, vamos tomar nota desse disco, né? A gente está falando do disco. Vou voltar aqui. O disco que a gente quer fazer a extensão é o disco H, tá? Vamos supor que o cliente solicitou para que nós expandíssemos o disco H. No entanto, a gente não tem noção assim, de que o disco é o _3 ou o _4 que a gente viu no Data Store, tá? Identificando aqui disco 4, vendo nas propriedades dele que o address dele é o 4, conseguimos ver na aba General a localização dele, que é o bus 0, target ID 4, LAN 0, tá? Então vamos abrir o Notepad, bus 0, target 4, LAN 0, beleza? Esse é o ID de localização, essa é a localização assim do bus, target e LAN que o Windows reconheceu e que bate com o Edit Settings da máquina. É isso que a gente ia chegar. Se verificarmos aqui o hard disk file, que é o 4 e 5, nós vimos que eram os de 1 GB, né, os iguais. Se verificarmos aqui o 4, ele é o SCSI 0.2.3. Aqui a gente tem o bus 0.2.4. Então o que sobra é o disco 5, tá? Que é o 4_4,
que e LAN 0 porque só tem uma LUN, né, só um volume identificado pelo SO. Então a gente consegue identificar, vimos que esse disco que o disco H que nós procuramos na propriedades é dessa localização aqui, e aqui agora no hard disk identificamos que é esse mounting point, que a localização é SCSI 0/4. Para identificá-lo na hora de efetuar a manutenção, a gente clica aqui em Manage Path. Com isso nós conseguimos ver o runtime name, que segundo na outra aula eu já expliquei como que faz, que é um bom ponto de referência para saber qual que é a LUN que a gente vai ter que alterar. O target dela, isso depende de plataforma para plataforma. Pode ser, eu estou usando aqui a SCSI, como já mencionei antes. Aqui eu tenho o target da SCSI, né? No caso é uma LUN que eu criei chamada 1GB2, né? 1GB2, né? E quando a gente fizer a remoção dela e fizermos a readição, nós conseguiremos ver que ela vai estar disponível, tá? Vamos lá. Vou fazer então aqui o procedimento. Então voltemos para o storage. Eu vou logar aqui no meu storage. Farei a expansão da minha LUN. SCSI Storage. Só bater nos dados aqui. Opa! Só bater nos dados da VM que nós abrimos. Ela é essa aqui, aqui em 2004, lá com KNAP. Aí tem a SCSI 41GB2, que é 41GB2, que é mostrada aqui na minha interface. A interface ela varia, obviamente, de plataforma para plataforma, Fiber Channel, a SCSI, Fiber Channel over Ethernet e assim por assim vai. Vou fazer a alteração dessa LUN de 1 para 2 GB. Apliquei, tem o tempinho de resize aqui, a gente aguarda ele concluir. Enabled significa que está ok. Tá. Voltamos para a VM, a gente fecha aqui. Para executar essa operação, eu vou meio que repetir os passos do outro lado, mas são basicamente os mesmos. Nós efetuamos a remoção desse disco, a remoção do disco e também a remoção dos arquivos do mounting point desse disco. Deletamos. Bom, só para mostrar para vocês, a gente consegue identificar que o disco que o disco não está mais aqui, né? A gente tem só o 4_3. Como nós identificamos, teremos que fazer a modificação no 4_4, né? Então ele já não aparece aqui. No entanto, a LUN ela ainda existe, né? Então pode ter um desentendimento nessa questão, mas que é esclarecido com o simples fato de, assim, a gente não está mexendo no storage daqui, a gente está mexendo nas referências a ele, para ter um mapeamento dentro da sua VM, né? Então a gente vai entrar no nosso host. A partir do momento que nós fizemos o resizing da nossa LUN, a gente precisa fazer com que ele seja reconhecido, tá? Então eu vou clicar aqui em Devices, ou melhor, em Path. A gente consegue identificar qual que é o runtime name, que é o bom ponto de referência que eu mencionei na outra aula, né? Então é o 41GB2, tá? Que é o runtime name C0T4L0. Então a gente vem aqui em Device, procura aqui o C0T4L0, que é justamente essa última aqui. Estamos vendo que ele atualmente está com 1 GB apenas, então a gente vai dar um rescan nessa HBA.
alguns poucos segundos aí para concluir. Beleza, concluiu. A gente bate um refreshzinho aqui na tela e rapidamente conseguimos identificar já que ela teve o tamanho alterado para 2 GB. Isso feito, nós já removemos a LUM do nosso server, ele já nem aparece mais aqui. Ó, só tem o disco 1 GB 1, que é o primeiro que eu havia feito, tá? Se eu não me engano, eu tinha feito um arquivo aqui data, dentro desse, tá? E também dentro do disco H, que é mais para ser uma prova de que os dados não são perdidos quando a gente faz a remoção da LUM dentro do ambiente VMware, seja para fazer uma movimentação ou para um extend, que é o que a gente está fazendo agora. Beleza? Agora a gente vai para o último passo, penúltimo passo, né? Vamos readicionar o disco aqui. Agora a gente vem aqui em Hard Disk, Raw Device Mapping. Agora olha que sacada, a gente está vendo aqui, bom, temos aqui uma referência que é irrefutável, né? No entanto, eu tinha criado mais uma LUM de 1 GB e deixei ela órfã, deixei ela apenas disponível dentro do ambiente, tá? Para ser mais um ponto que poderia confundir a pessoa, tá? Mas o PathID, que é a referência que eu citei na aula anterior e nessa também, que é a que a gente vai ter como referência para executar a tarefa, tá? Então, é óbvio, eu deveria, se fosse para causar confusão, ter criado já com 2 GB, né? No entanto, criei com 1 GB, então a gente está conseguindo diferenciar o espaço aqui, mas o que importa é que a gente tem o ponto de referência, que é o PathID, tá? Então a gente seleciona aqui 2 GB, mantém na mesma aqui, Virtual, aqui a gente não precisa mexer, damos um Finish, ok. A bichinha já aparece, tá? Já apareceu no server, né? Aqui o arquivo que eu falei, que eu mencionei, que eu criei, tá? Infelizmente não mostrei antes da apresentação, mas como ela acabou de aparecer aqui, já apareceu com dados, né? Não teve corte, então é a prova de que os dados que não teve dados perdidos ou incrementados durante esse processo na LUM do lado do storage, né? E finalmente o tamanho dela aparecendo aqui não alocado, que a gente pode tanto estender quanto criar um novo. Eu vou estender aqui, apertar Next até acabar e temos aí uma LUMzinha H com 2 GB, a solicitação que o cliente fez, e conseguimos concluir com sucesso. Obrigado por acompanhar até esse momento. Tenham um bom dia.